começar nossa live aqui, né, pessoal? Vamos os preparativos aqui. Ao vivo é assim mesmo, né? Boa noite, pessoal, tudo bem? Esperar o pessoal chegar aqui pra gente começar a bater o papo aqui. Deixa eu verificar as conexões. As conexões estão de acordo. Certinho. Vou guardar alguns minutos para as pessoas entrarem em nossa live aqui. Olá, pessoal, boa noite. A conexão tá lenta. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? A conexão estava ruim aqui, estou tentando ajeitar aqui. O pessoal que está comigo aqui está tentando fazer uma live aqui interessante para vocês. Eu quero primeiro perguntar para vocês se o áudio, o vídeo está saindo correto, estão saindo bem o áudio e o vídeo. Me responda aí no comentário se o meu vídeo está bom, se o áudio também está bom. A gente resolveu fazer essa live aqui para vocês referente à depressão, à ansiedade e à tristeza. Exatamente isso. A gente vai discutir aqui nessa live esses 3 tópicos. E deixe no comentário se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. Tudo bem? Para que vocês deixem aqui no comentário para que eu possa dar início à nossa transmissão de hoje, nessa live aqui que vai ser importante para vocês. Deixa o feedback aqui. Tô vendo que tá chegando o pessoal aqui. Deixa nos comentários se tá tudo ok com a transmissão, com o áudio e com o vídeo. Deixa um joinha aqui pra gente iniciar então a nossa discussão de hoje. Tudo bem? Só deixar aqui no comentário e qualquer pergunta eu vou responder a todos. Tudo bem? O pessoal parece que tá meio tímido, não quer deixar o comentário aí pra gente ver se tá tudo ok com a transmissão. Só deixar um joinha, pessoal. Não fica acanhado não. A gente tá arrumando regulando os detalhes aqui da transmissão. Mas vamos começar a live de hoje, pessoal. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Elton Santos. Eu sou terapeuta complementar, terapeuta holístico. Jefferson Machado, boa noite. São 6 pessoas, mas a gente vai passar informação aí para vocês que vai agregar muito para vocês nessa live, tudo bem? Então, meu nome é Elton, sou terapeuta complementar, terapeuta holístico, famoso terapeuta holístico que mudou de uns tempos para cá como terapeuta complementar. Então, o que o terapeuta complementar faz?
O terapeuta complementar é um complemento das terapias convencionais, dos métodos convencionais. Então eu sou especialista em tratamento de depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Então a gente vai abordar esses 3 assuntos aqui nessa live: depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Tudo bem? Porque o que ocorre? Muitos tratamentos para depressão, vamos começar aqui com depressão, os médicos tradicionais, eles tratam apenas os sintomas. Então você tem um diagnóstico de depressão, você vai até o médico e ele vai te receita um medicamento para amenizar aquela sua dor, o sintoma, na verdade, os sintomas. Não estou falando aqui que a medicina tradicional é incorreta, não, mas eles não procuram realmente tratar a causa, né? A causa daquele problema chave da depressão, a causa, a raiz que a gente tanto procura passar para os nossos pacientes, né? Que é a causa. Então, a terapia holística ou terapia complementar é um complemento, é uma associação a todos esses tratamentos tradicionais, né? São tratamentos tradicionais e você pode envolver junto com a terapia. Tudo bem? Então, primeiro vamos falar aqui da depressão. Já iniciamos falando sobre a depressão. E o que é depressão? Depressão, muitos entendem depressão como uma tristeza, por isso que eu coloquei aqui: depressão, tristeza e ansiedade. O que você entende sobre depressão? Escreva aqui nos comentários se você conhece alguém que passa por depressão, se você tem algum parente ou até você mesmo passa por depressão. Escreva aqui no comentário para a gente começar a conversar sobre esse assunto. Pessoal, dê um feedback da conexão. Meu Wi-Fi aqui, minha internet acho que não está muito boa, mas se tiver tudo ok, dá um joinha pra gente saber que tá tudo ok. A gente tá monitorando ali para eu ter o feedback. Então vamos lá. O que você entende sobre depressão? A depressão é diferente de uma tristeza, porque muitas pessoas falam: eu tô depressivo hoje. Não sei se você já ouviu falar sobre alguma pessoa falando isso. Hoje eu tô depressivo. Me deu uma depressão. Só que depressão e tristeza são algo totalmente diferente. Totalmente diferente. A tristeza, vou dar um exemplo aqui: você perde seu emprego, você fica triste. É natural do ser humano. Você pode ficar uma semana, um mês triste. Você perde seu cachorro, um relacionamento, você fica triste. Correto? É natural do ser humano essa tristeza do dia a dia. A gente tem altos e baixos. No nosso dia a dia, a gente tem vários neurotransmissores, como cortisol. Então, são liberados em determinados horários do dia, que oscila seu humor, mas nada fora do comum. Então a tristeza é isso que todo mundo conhece. É óbvio, né? A tristeza é isso. Só que o que ocorre na depressão? Se você está triste por pelo menos 2 semanas, triste, né? No início vem aquela tristeza, 2 semanas recorrentes, e aquela tristeza não passa, e você não sabe o que está acontecendo com você. O primeiro sintoma é tristeza, e você não sabe o motivo. Elinésio, boa noite, tudo bem?
Seja bem-vindo, muito obrigado pelo feedback aí, pelo comentário. Então, a depressão, ela vem com essa tristeza recorrente. Então, o primeiro sintoma da depressão é a tristeza. Então, de repente, boa noite, tudo bem? Fala de onde? Eu vou falando aqui e vou respondendo nos comentários aqui, né, pessoal? E compartilhe essa live que é muito importante, né? Falar sobre esse assunto de depressão, porque tem muitas vidas que estão sendo perdidas, pessoal. Muitas vidas por não entender o processo. Ou de algum parente próximo ou amigo não entender aquele processo que a pessoa está passando. Um abraço para Fortaleza, Ceará, terra maravilhosa, Verenésio Domingos, Fortaleza, muito bom o lugar aí. Então muitas pessoas não entendem, né, o processo de depressão. Tem algum parente próximo, um amigo próximo e não entende aquela pessoa, ou aquela pessoa não tem as informações necessárias para compreender que ela está passando por um processo de depressão, porque tem muitos paradigmas, pessoal, que tem que ser quebrados, esses paradigmas. Então, eu fiz essa live porque semana passada, aqui na minha cidade, houve um suicídio devido à depressão. Eu acho que eu não posso falar isso na live, né, pessoal? Mas houve esse fato, esse acontecimento. Por quê? O que será que aconteceu? Será que não chegou a informação para essa pessoa? A informação correta, ou só teve apontamentos? Isso quero que você saiba. Ou só teve apontamentos, julgamentos. Então, vale lembrar que a depressão é uma doença, assim como a pressão alta, diabetes. A depressão é sim uma doença. E muitas das vezes a pessoa que está passando por esse processo e são julgados. Um exemplo de julgamento é: isso é falta de Deus. É o primeiro julgamento que você recebe, que a pessoa escuta quando está nesse processo. O primeiro, pode ter certeza disso. Quando a pessoa fala para você é falta de Deus, ou é falta do que fazer, ou isso aí é frescura, vai trabalhar que passa. Meus amigos, isso vai piorar o quadro daquela pessoa. Então, vai agravando o quadro dela, porque ela já está sentindo má. Eu vou voltar, né? Eu vou voltar no raciocínio aqui, né, onde eu iniciei, para vocês compreenderem. Então, onde a pessoa já está se sentindo ali mal, angustiada, porque é diferente da tristeza. É aquela angústia que só quem sente passa. Então, muitas das vezes esse julgamento vem e a pessoa não compreende ou não entende o que está acontecendo com ela naquele momento. Ela não entende. O que está acontecendo comigo? Eu sinto um vazio. Logo vou chegar nos sintomas também. Um vazio, uma coisa ruim, e vem a cometer esse fato, que pode ser fatal, que ocorreu aqui na minha cidade. Por falta, às vezes, de informações simples, de uma conversa, de uma terapia, de um psicólogo, de um médico, de um psiquiatra. Então a gente tem que valorizar os sintomas, né, o que a pessoa está passando, ter empatia, não ter julgamentos, se colocar no lugar da pessoa.
De repente você tem um ente querido, um amigo, um parente, está nessa situação. Eu até entendo quem cuida da pessoa que está com depressão se esgota sim e precisa de um tratamento também. Mas o primeiro passo é procurar entender. Vou dar um exemplo aqui. Você é casado ou casada, tem seu esposo ou esposa. De repente você começa a notar comportamentos diferentes daquela pessoa. Antigamente essa pessoa vivia alegre, sorrindo, e você começa a perceber umas alterações nesses comportamentos. E essas alterações, e você começa a olhar com os outros olhos, porque a depressão, voltando no início aqui do nosso bate-papo, primeiro é a tristeza e depois vem o choro. A pessoa começa a chorar do nada. Então a pessoa aparentemente não tem motivos. Aparentemente ela não tem motivos para chorar. Então ela, de repente, ela tá se vendo chorando e você tá com ela, esse exemplo que eu estou falando agora, e ela começa a chorar. Por que você está chorando? E ela ela não sabe explicar. Na verdade, a pessoa não vai saber explicar. E então você começa a ficar desesperado, que eu vejo muitos casos assim, eu atendo muitos casos assim. Então é tristeza, depois consequentemente vem o choro. A pessoa chora do nada, a sensação de choro, chora. Às vezes ela não sabe porquê, mas no seu subconsciente está lá gravado, ela tem um porquê, porque a depressão tem um porquê. Tudo tem um porquê. Mas naquele momento que a pessoa está passando por isso, ela mesma não entende, e seus parentes próximos ou amigos não entendem também. Às vezes critica, julga, como eu já mencionei, e frases, pessoal, de julgamento, como isso é falta de Deus, vá trabalhar que passa. Isso é falta do que fazer, como diz lá no interior, né? Pega numa enxada, eu quero ver você ter depressão. Depressão é coisa de rico. Não, pessoal, a partir do momento que você fala isso para uma pessoa que está nesse processo de depressão, a autoestima dela, que está baixa, vai diminuir ainda mais. Aonde essa pessoa entra o que chamamos de segundo estágio da depressão, que ela começa a se isolar. Então, aquela pessoa que saía para trabalhar já não consegue mais trabalhar, se isola no quarto, não conversa muito, chega no segundo estágio dessa depressão. E nesse momento, a pessoa que não entende, e eu entendo também a pessoa que não entende, por isso que é necessário a terapia ser para a pessoa que está cuidando e para a pessoa que está passando por isso. Então eu indico você, se você conhece alguém que está passando por esse processo de depressão, ou um familiar seu, procurar entender o que está acontecendo com aquela pessoa, ter empatia, se coloque no lugar dela, para ver o porquê ela está assim, porque ela está passando por isso. Então, nesse segundo estágio, a pessoa já fica dentro de um quarto, já não tem forças para trabalhar, porque o que ocorre? A depressão, ela tem sintomas físicos, isso mesmo. O problema está aqui, a nível subconsciente, mas o corpo dela sente. Então ela tem
problemas físicos. Um deles, vou citar alguns: fadiga, cansaço, muito cansaço. Então a gente pode se esticar aqui eu posso conversar a noite inteira aqui sobre depressão, fadiga, cansaço. Então a pessoa pensa, estou com anemia. Geralmente acontece isso. Estou com uma doença, né? Faz todos os exames possíveis, físicos, e nos exames não consta nada. Não dá nada nos exames, porque o problema está no subconsciente. Então o seu consciente vai absorver seu subconsciente. E você começa a não entender aquele processo, né? Então a pessoa que passa, até a pessoa que passa não sabe o que está acontecendo. O que está acontecendo comigo? Né? Antigamente ela saía para trabalhar, não sai mais. Já fez todos os exames clínicos possíveis e se vê nessa situação. Então o que eu digo a vocês que a depressão é uma doença. Tudo bem? E são vários fatores que levam a uma depressão. Então a gente vai falar aqui sobre depressão, a tristeza que eu já mencionei e a ansiedade. Tudo bem? Nesse primeiro bloco, pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, só deixar aqui que eu respondo para vocês. Com muito prazer eu respondo, porque minha missão aqui na Terra, na página Emagreça com Saúde, na verdade essa página é Emagreça com Saúde, e o emagrecimento, na verdade, a depressão, eu vou mencionar uma das causas da depressão, é a alimentação. Por isso a página se chama Emagreça com Saúde. Então vamos falar das causas, o que causa a depressão, o que ocorre no corpo que a pessoa entra nesse estado de tristeza, de desânimo, de depressão profunda. Uma das causas são neurotransmissores que a gente possui, chamado serotonina, que é o famoso pílula da felicidade, só que é o hormônio. Então o indivíduo que passa por esse problema, dessa falta desse neurotransmissor, ele entra nessa depressão. Agora eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Imagine um círculo, o cérebro. Nesse cérebro está cheio de pontinhos brancos. Está cheio. O cérebro está cheio de pontinhos brancos, correto? Imagine outro cérebro, pode ser um círculo para a gente fazer a analogia aqui. E nesse outro tem um pontinho aqui, tem um outro pontinho ali, tem um pontinho e está faltando alguma coisa. O que ocorre? Tem exames que mostram o cérebro de uma pessoa cheio desses pontinhos, que são os neurotransmissores, principalmente serotonina. Então tá cheio. É uma pessoa normal. Por outro lado, a pessoa que está com depressão está faltando aqueles neurotransmissores, que é a serotonina. Existem exames nos Estados Unidos que é feito esse exame, tem estudos também. Então está faltando uma química no cérebro. Então é um problema químico, é uma doença químico. Do mesmo modo que você tem o diabetes, do mesmo modo que você tem, ou alguma pessoa tem hipertensão arterial, a depressão é um problema a nível químico. Uma das várias causas dessa depressão. Então a outra causa que é muito comum no meu consultório, até de forma online que eu atendo, são os traumas. Essa é a pior.
são os traumas do passado. Por exemplo, você teve uma infância que você sofreu muito com seus pais, ou algum outro motivo, traumas do passado, traumas que você carrega até hoje. Geralmente esses traumas, você lembra deles e fala, não, já esqueci do trauma, já não lembro mais, mas ficou fixado no seu subconsciente. O trauma ficou fixado e está trazendo esse problema para o aqui e agora, para hoje. Então esses traumas te levam a essa depressão. Então é o segundo fato, né? Um dos fatores, o segundo, que pode levar a essa depressão. E tem o terceiro, que também é muito comum, que são problemas genéticos. Se, por exemplo, seus pais, seu pai ou sua mãe tem depressão, você tem 50% de chance de ter a depressão. Se algum de seus avós tem ou teve depressão, aumenta para 80%. Então já é um problema genético. Entenderam? Então, eu falei aqui do problema químico, que a pessoa não passou por nada, viveu mil maravilhas, não sofreu tranquilamente, não teve traumas, viveu uma vida com muita harmonia, e de repente desencadeia essa depressão, dá um descontrole, uma desarmonização, e é um problema a nível químico. Então essa pessoa pode desenvolver a nível químico essa depressão, né? Esse é o nível químico, que a pessoa não teve trauma nenhum. E tem a pessoa que tem o trauma, principalmente antes dos 7 anos de idade, porque antes dos 7 anos de idade você funciona como uma esponja, né? Tudo vai entrando, depois a gente pode discutir isso em uma próxima live. Vai entrando, emoções, de repente ela se lacra, né? Seu subconsciente fecha. Pode passar 10, 20, 30, 40 anos e esses traumas estão te acompanhando, se perpetuando, não no consciente, mas no seu subconsciente. Porque 90% das nossas ações diárias é a nível subconsciente. Quando você está dirigindo, passando a marcha, tem um sinal vermelho, você para, é tudo a nível inconsciente, pode observar. Apenas 10% ou menos é a nível consciente. Então esse segundo problema de traumas está a nível subconsciente. Então é onde temos que tratar esse trauma, voltar lá nos seus 7 anos de idade, resgatar aquela criança que teve aquele trauma e tirar esses traumas do subconsciente. Porque a nível consciente é muito difícil de resolver. Tudo bem? Então já falamos aqui dos problemas químicos da depressão, dos problemas de traumas, e agora vamos entrar mais aprofundado para a genética. A genética, como eu mencionei, se você tem pais e avós que têm ou tiveram depressão, suas chances aumentam muito. Mas a genética você pode alterar, porque existe a genética e a epigenética. Então imagine você aí do outro lado da tela, a borboleta, antes dela se transformar em borboleta, o que ela é? É uma lagarta lá, um casulo. Quando ela se transforma naquela borboleta, bonita, linda, maravilhosa, e você olha aqui ela no casulo, é o mesmo gene. Vocês entenderam? O que mudou ali foi a epigenética.
Então, no problema genético, é muito mais fácil de resolver. No problema genético é muito mais fácil de resolver. Não estou falando que essas três causas não dá para resolver, dá sim, mas o genético não é que a pessoa tem uma determinada doença que você vai ter, é só mudar a epigenética, tudo bem? E você consegue trabalhar nesses fatores. Pessoal, alguma pergunta por aqui? Deixa eu ver aqui, estamos a meia hora aqui na nossa live. Comentem se a conexão está boa, se está ruim. Eu estou numa região que está chovendo muito, acho que a minha internet aqui está complicado, a gente está acompanhando aqui e a internet parece que não está muito boa. E compartilhe essa live, nos siga. Eu agradeço muito o pessoal aqui da página Emagreça com Saúde, que está sempre se engajando com a gente, assistindo nossos vídeos. Eu sou grato a isso. Tudo bem? Alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Se alguém quiser escrever alguma pergunta, estou à disposição para respondê-las. Bom, pessoal, acho que não tem nenhuma pergunta. O pessoal está meio acanhado. Então vamos continuar aqui a nossa live. Então você chega nessas três causas, né? Três causas: depressão. E como eu mencionei no início, você procura um médico. Ele vai te examinar. Primeiramente ele vai pedir os exames, porque você vai sentir uma fraqueza, um cansaço, vai pensar que está com anemia, o exame não vai dar nada, provavelmente é depressão, né? Esses sintomas que eu falei anteriormente. Então você vai estar o médico, ele vai te dar um antidepressivo, vai te dar efeitos colaterais. Não estou falando aqui que eu sou contra os remédios, não é isso não. Eu estou falando que os médicos tratam apenas os sintomas. Os sintomas. Quero que fique bem claro aqui. Só os sintomas. Então ele vai mascarar daquelas três causas vão ser mascaradas. Então, de repente, você tem alguma daquelas três causas e você toma um remédio, seu nível de serotonina vai aumentar, correto? Você vai se sentir bem. Mas e a causa? Se você tem um problema de trauma, se você tem um problema genético, tudo bem? E se você tem um problema químico, o químico você vai resolver no remédio, vai aumentar a sua serotonina temporariamente, mas não vai resolver a causa. O problema químico, até é interessante eu ter falado nisso, porque se você está no mesmo raciocínio que eu mencionei que o problema químico é falta da serotonina, né? É um dos vários neurotransmissores que nosso cérebro possui. Então, aquele cérebro que está vazio, o remédio vai preencher de químicos, produtos químicos, vai preencher ali e você vai sentir tranquilo. Aí você pode estar perguntando, então o problema químico o remédio vai resolver? Não exatamente, porque o que ocorre, que eu quero entrar também nessa questão química, na maioria das vezes, no caso que a depressão é química, é falta de algum hormônio, é falta de alguma vitamina, principalmente a B12 e a vitamina D3. É exatamente isso. Então, você vai dar o remédio, vai
lotar, vai encher o seu pote lá, imagine o cérebro cheio de pontinhos e você vai sentir lá em cima. Só que a nível químico no seu organismo, que é a vitamina B12 e a vitamina D, né, na verdade é um hormônio D, está baixo e raramente o médico pede para dosar essas vitaminas. Eles nem ligam para isso, pessoal. Tem vários estudos falando que a deficiência de B12, a deficiência de vitamina D causa vários tipos de problemas, não só como físicos, mas como psicológico também, assim como o nosso mestre Dr. Larry Ribeiro sempre está falando. Então, quando há deficiência de B12 e de vitamina D, você provavelmente você vai ter esse problema químico da depressão. E você vai mascarar com os remédios. Só vai mascarar. Então vai tomar remédio, vai encher a fonte lá, mas vai continuar aquele problema. Porque a depressão começa no intestino, a nível químico. Entenderam? Então começa a nível químico. E nada é resolvido nesses médicos tradicionais. Mais uma vez aqui quero enfatizar que eu não sou contra a medicina tradicional. Eu estou falando que a gente tem que fazer um complemento à medicina tradicional. A medicina tradicional. Tudo bem? Eu vou deixar aberto aqui para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta. Estamos aqui há 37 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, estou aqui à disposição para responder com muito prazer. Que esse é meu propósito de vida, pessoal. Meu propósito de vida. Pode deixar aqui no comentário que eu respondo a todos. Tudo bem? Então, nenhuma pergunta por enquanto. Eu vou falar brevemente da ansiedade. Depois a gente vai finalizar essa live. Pessoal, existem vários tipos de ansiedade. Vários e vários tipos de ansiedade. Temos ansiedade que a pessoa não para de pensar. Aquela pessoa que pensa, vai, deita, pensa, o cérebro parece que não desliga. Não desliga nunca, tá pensando no amanhã, o que vai fazer amanhã, não para. Mas essa pessoa leva a sua vida normal, trabalha, estuda, mas a mente não para. Você deita, a mente trabalha, não para, conta para pagar, é filho, é isso, aquilo, é um dos tipos, né? São vários tipos de ansiedade, então a gente tem que ficar muito atento na palavra ansiedade. Então esse é um dos tipos de ansiedade. No meu livro, pessoal, eu explico muito bem sobre os vários tipos de ansiedade. Em breve já vai ser lançado. Então temos aquela ansiedade talvez a mais complicada de todas, que é a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, essa ansiedade é mais dos sintomas. Então, a pessoa já não tem aquele pensamento, ou pode ser associado a esse tipo de pensamento também, né? Esses pensamentos que passa, mas a TAG já é uns sintomas físicos, né? Que a pessoa, o coração acelera, a pressão aumenta, parece que você vai morrer, tremores, sudorese, sensação iminente de morte. Geralmente dura muito tempo essas crises aí de TAG, muito mesmo, às vezes quase o dia todo. Esse é um tipo de ansiedade também, que é TAG. Então a gente tem que diferenciar os tipos de ansiedade. Esse é um tipo de ansiedade, né? E também temos o
pânico ou transtorno do pânico, que está grudadinho ali com a tag. O pânico é a sensação iminente de morte. Então a pessoa está tranquila, de repente o coração dispara, a visão fica turva, você acha que vai morrer ali naquele momento, a pressão sobe, tremor interno, calafrio, uma onda de calor, uma onda de frio. Você vai para o pronto-socorro, chega lá falando que está morrendo, você passa pelo cardiologista, passa por todos os exames e não é nada, simplesmente, entre aspas, o pânico. E quando você tem vários episódios de pânico, se transforma em um transtorno do pânico. Então observe que tem vários tipos, tem a ansiedade, tem a TAG, tem o pânico e tem o transtorno do pânico. E tem vários outros tipos de ansiedade aqui, pessoal. A gente pode comentar muito nos nossos próximos encontros. Estou aqui há 41 minutos, pessoal, aqui da nossa live. E eu quero dizer a vocês, se tiver alguma pergunta, pode escrever aqui. Pode ficar tranquilo que eu respondo a todos. Tudo bem? Então, por que eu estou aqui falando desses problemas emocionais? Porque não é divulgado e tem muitas pessoas que estão passando por isso e precisa de ajuda. Precisa de ajuda, de coração. Precisa de ajuda. Ocorreu, como mencionei anteriormente, o fato, eu não posso falar aqui o que aconteceu, senão eu vou ter um bloqueio aqui no Facebook. Ocorreu o inesperado, ocorreu algo fatal devido à depressão. Ou às vezes a ansiedade, não fiquei sabendo o que ocorreu com o rapaz. Ou a síndrome do pânico. Então, estou aqui para falar para vocês que sim, há uma solução para tudo isso. Você pode estar fazendo tratamento convencional e pode associar tudo isso com as terapias complementares. Então, eu quero deixar aqui um recado para vocês, que eu sou terapeuta. Se vocês precisarem de um auxílio, só deixar nas mensagens aí ou no comentário, que eu atendo o Brasil e o mundo através das nossas terapias. Eu uso Reiki, depois a gente pode fazer uma live sobre aplicação de Reiki, aromaterapia, cristais, tudo bem? Florais de Bach, que ajuda muito, e acupuntura também. Então é um complemento à depressão, à ansiedade, à síndrome do pânico. Então eu estou à disposição, eu atendo online, quem tiver interesse só entrar em contato, que eu atendo com muito prazer você ou sua família. Tudo bem? Estou aqui sempre para te ajudar. E compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que precisa, ouvir isso. Você pode salvar vidas. Se você está aqui desde o início da live e ouviu quando eu comentei que aconteceu fato, infelizmente fatal, se alguém tivesse mostrado esse vídeo para essa pessoa, não só o meu vídeo, mas de várias outras pessoas, comentado, não tinha acontecido essa tragédia que aconteceu. Então, espero que vocês tenham gostado aqui da live. Qualquer coisa me procurem lá no Instagram, também é @EltonSPOficial. Eu atendo online o Brasil todo, através das técnicas de terapia, psicoterapia, florais de Bach e demais terapias para ansiedade, não só ansiedade, mas diversos tipos de problemas. Dores crônicas, hipertensão, diabetes, mas o foco hoje é nesses problemas emocionais. Tudo bem? Então, na próxima live, eu vou fazer outra live falando sobre os problemas físicos, os problemas de dores crônicas, diabetes, hipertensão, que podem ser tratados também com as terapias complementares. Tudo bem, pessoal? Eu vou deixar aberto aqui alguns segundos para pergunta. Se não houver alguma pergunta, eu vou encerrando por aqui.
E quero deixar um recado aqui para vocês, tudo bem? Em uma praia deserta, pessoal, havia um escritor que, quando ele escreveu um livro, ele ia sempre nessa praia. Ele ia lá. Ele ia nessa praia.